Pode ficar assentado como você está. Eu gostaria de ressaltar um princípio das Escrituras nesta manhã, que não deve jamais ser esquecido por nós, o mandamento de honrar pai e mãe. A importância que Deus deu a este mandamento e aquilo que Ele quer nos ensinar a respeito disso. Ouça com atenção o que a palavra de Deus diz. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Foi um mandamento dado especificamente à nação de Israel e depois repetido por Paulo na carta aos Efésios. Vamos orar. Senhor, nós temos tua palavra diante de nós nos alegramos nela e nós desejamos sermos instruídos pela tua verdade de forma que cumpramos toda a nossa responsabilidade, vivamos debaixo da tua misericórdia e graça e honremos o teu nome. Abençoa-nos enquanto estudamos a tua verdade. Rogamos em nome de Cristo. Amém. Eu vou, já que está o verso 12, dentro daquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos, tentar demonstrar a você, revelá-lo como este quinto mandamento de honrar pai e mãe, ele está dentro de uma verdade maior dentro das Escrituras. Se você tem aí o capítulo 12 aberto, você conhece bem aquilo que ensina os 10 mandamentos, você vai perceber que nós podemos dividi-lo em duas formas, em duas maneiras, duas porções básicas, tanto que Deus entregou a Moisés 2 tábuas de pedra. Ele não entregou apenas uma tábua com os 10 mandamentos, ele entregou 2 tábuas, contendo então 5 mandamentos em cada uma delas. E por que Deus fez isso? Porque principalmente os 4 primeiros mandamentos, nos versos 3, 4, 7 e 8, dizem respeito principalmente ao relacionamento que nós temos com o nosso Deus. Você observa o verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Está dentro dessa exclusividade, prioridade de Deus na nossa vida. O verso 4, não farás para ti imagem de escultura, ou seja, Deus não podia ser revelado na figura humana, numa figura dos pensamentos humanos. O verso 7 é importantíssimo ao dizer, não tomarás o nome de teu Deus em vão, a seriedade com o nome de Deus, a seriedade ao tratar das coisas do Senhor. E o dia de sábado, no verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em tudo isso, Deus está revelando a forma que nós deveríamos relacionar-se com Ele, adorá-lo e contemplá-lo. Mas na segunda tábua, a partir do verso 12, e nós podemos incluir esse verso 12, tanto na primeira quanto na segunda tábua, na questão do seu propósito, ele já trabalha mais com o relacionamento que nós temos uns com os outros. No verso 12 é dito, honra teu pai e a tua mãe. No verso 13, não matarás, depois consecutivamente, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. O quinto mandamento no verso 12, ele está na primeira tábua, mas a gente pode entender ele como uma transição entre as 2 tábuas, porque tanto ele trata da forma que Deus tem a sua autoridade, devemos respeitar a autoridade dele, quanto Deus tem dado autoridade aos pais e da mesma forma que nós obedecemos e nos realmente dispomos a estar debaixo da autoridade de Deus, nós também devemos estar debaixo da autoridade dos nossos pais. Então Deus deu autoridade aos pais e Deus está dizendo aqui no quinto mandamento que assim como nós honramos Ele, nós precisamos honrar os nossos pais e assim como nós reconhecemos a autoridade e a santidade de Deus, nós precisamos reconhecer a autoridade, a santidade realmente da função que Deus deu aos nossos pais. Mas você já pensou no porquê disso? Qual a razão de incluir dentre os 10 mandamentos um mandamento tratando de pai e mãe? Será que não tinha coisa mais importante para Deus tratar dentro dos 10 mandamentos? Notem que os 10 mandamentos não são pensamentos ao acaso, não são pensamentos que Deus escolheu entre muitos outros. Cada um dos 10 mandamentos trabalha e milita quanto aos pecados que mais prejuízo tem trazido ao ser humano. Observe cada um dos 10 mandamentos e você observará os 10 grandes males que destroem a nossa sociedade. Entre eles qual? A desobediência a pais e mães. Realmente é fácil entender, ou pode ser entendível, a condição da nossa atual sociedade
quando nós nos permitimos entender a razão como esse mandamento de respeitar o pai e a mãe tem sido desprezado pelo ser humano. Não é à toa que nós chegamos aonde chegamos. Não é à toa que a nossa sociedade vive do jeito que vive. Não é à toa que nós temos problemas na educação, problemas quanto à violência, problemas quanto ao trato com as mulheres, ao trato com crianças, ao trato com os mais velhos. Tudo começou aonde? E tudo tem seu princípio aonde? No fato que nós desobedecemos o mandamento claro das Escrituras. Em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 e 2, Paulo diz assim, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, e olha a lista de coisas trabalhosas que aconteceria. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, então ele diz, desobedientes a pais e mães, está dentro dos vícios do nosso tempo. Deus está aqui tratando de uma das maiores dificuldades do ser humano, e de uma das maiores fontes de males dentro da nossa sociedade. E ele vai tratar disso demonstrando que a base daquilo que ele está dizendo é a base da autoridade, ou seja, nós precisamos de autoridade. E o problema da nossa sociedade está dentro do corromper da autoridade. Então, a base desse 5º mandamento é a própria autoridade constituída por Deus. Se você observa nas Escrituras, Deus constitui autoridades civis, ao dizer, por exemplo, em Romanos 13, que nós devemos estar sujeitos a autoridades superiores. Então ele diz ali em Romanos 13 que nenhuma autoridade civil, política, governamental foi dada sem o querer de Deus, sem a permissão de Deus. Para que servem as autoridades? Para limitar a ação do pecado. Já em Hebreus 13, ele vai tratar que Deus também nos deu autoridades eclesiásticas como nossos pastores. Ele diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por quê? Para nos conduzir nas questões espirituais. E finalmente em Efésios 6, ele vai dizer que essa autoridade foi também dada aos pais, porque diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais, onde? No Senhor. Deus nos cercou de autoridades. E por que Deus nos cerca de autoridades? Para que o pecado no nosso coração esteja sobre cuidado, sobre vigilância, não se esparrame, realmente não se manifeste na sua plenitude. É por isso que Deus dá autoridade sobre a nossa vida, e Ele faz isso ao reconhecer a facilidade com que nós perdemos os limites. Olha o que diz Provérbios 22:15. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. A vara da correção está na mão de quem tem autoridade. Autoridade dada por quem? Por Deus, para corrigir e para educar. E a vara da correção trata do quê? Marcos 7 vai nos dizer, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. E ele vai citar uma porção de pecados que saem de dentro e contaminam o homem. Todos nós precisamos de uma autoridade sobre nós, a fim de limitar a manifestação do nosso coração pecaminoso. Então, quando Deus dá o 5º mandamento à nação de Israel, Ele está fazendo isso para evitar que a nação se torne um caos. Aonde começa o caos da nossa vida? Aonde está a gênese dos nossos problemas? Aonde está o início do caos que se apodera da vida de tantos filhos? No desprezo à autoridade dos pais. Tudo tem uma gênese, tudo tem um começo. Quando Deus nos manda na sua própria lei obedecer, honrar a pai e mãe, Ele está tentando limitar, Ele está estabelecendo leis para limitar isso. E ao dizer honra, Ele está dizendo valorize, estime, honra através do respeito apropriado, seja reverente, seja obediente a seus pais. Isso vai segurar o pecado que quer manifestar dentro do seu coração. Irmãos, tanto a igreja quanto a família tem a obediência, a exigência, o dever de lembrar os seus membros, as suas famílias, os seus filhos, da necessidade de honrar pai e mãe. Nós nunca podemos nos olvidar de relembrar os nossos filhos disso. E ao fazermos isso, ao que nós estamos os encorajando, a uma sequência, a uma lista de atitudes. Como que nós honramos nossos pais? Nós honramos principalmente ao obedecê-los.
Então a desobediência ao pai e à mãe sempre tem que ser tratado como algo grave. Sempre tem que ser tratado como algo ofensivo ao nosso Deus. Nós os honramos ao respeitá-los. O que é o respeito? Respeito realmente à posição que ocupam, uma posição superior a nós como filhos. A honra própria ao nome deles. Ao fazê-los como? Ao tratá-los com dignidade, ou seja, a tratá-los com amor. Ao considerá-los, ou seja, reconhecer a importância deles. E como a Bíblia nos diz, sustentá-los quando nos for necessário a condição deles que façamos isso. Mas notem que este mandamento de honrar, ele coloca também proibições sobre a nossa vida. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessas proibições. No capítulo seguinte de Êxodo capítulo 21, versos 15 e 17 é dito: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Por que ele diz especificamente pai e mãe? O que ferir pai ou mãe, qualquer um dos dois, pena de morte. O verso 17 vai além. Quem amaldiçoar ao seu pai e a sua mãe, palavras de realmente desonra, certamente será morto. Não tinha aqui escapatória, justificativa. Não tinha justificativa para bater, ferir ou amaldiçoar com suas palavras pai e mãe. Em Provérbios 30, 17, o sábio diz: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerá. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que se os homens não fizessem justiça àquele que desonrou pai e mãe, ele o faria. Ele mataria. Ele realmente traria juízo. Você percebeu a seriedade de Deus ao tratar de tudo isso? Em algum momento você percebe que Deus está brincando, sendo leviano ou dando pouca monta ou razão a um fato tão grave? Não. Deus está levando com extrema certeza e seriedade esta questão. Ao dizer isso, Ele está realmente colocando a relação que esta lei teve não somente com o povo de Israel, mas conosco também. Em Efésios 6:1 diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Ou seja, ele está dizendo que isso é justo. Por que é justo obedecer a pais e mães? Porque ao fazer isso nós reconhecemos a experiência de vida que eles têm. Tolo é aquele que não ouve seu pai e sua mãe. Tolo é aquele que fecha os seus ouvidos para aquilo que seus pais têm a dizer. E eu posso acrescentá-lo: seu pai e a sua mãe podem não ter sido as pessoas mais maravilhosas do mundo. Talvez eles não tiveram no tempo da sua infância a sabedoria de criar você e os seus irmãos da melhor forma possível. Com certeza eles falharam. E assim como todos nós pais falhamos e muitas vezes não sabemos o que fazer, mas neste mundo jamais haverá pessoas que desejam mais o seu bem do que seu pai e a sua mãe. Nenhuma pessoa poderá ser comparada a elas. E mesmo nas suas más experiências, elas terão coisas a te ensinar. Por isso, mesmo que os motivos sejam poucos, seja grato à sua mãe. Mesmo que os motivos sejam quase imperceptíveis, independente do que ela tenha feito, a forma de vida que ela tenha vivido, seja grato à sua mãe. Por quê? Porque Deus estabeleceu que isso é justo, isso é bom. Além de tudo, Deus estabeleceu isso como uma ordem. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O quinto mandamento, ele não é nem maior nem menor que os demais. Notem, quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, logo adiante ele diz, honra teu pai e a tua mãe. Deus estabelecendo que essas coisas ocupam o mesmo nível, o mesmo lugar. O Senhor fortaleceu essa promessa, esta ordem, com uma promessa importante, que em Efésios 6:3 é repetido: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Deus está dizendo aqui que Ele abençoa o filho obediente. Aonde são derramadas as bênçãos de Deus? Na obediência.
Algum dia você leu na Bíblia que a obediência é fácil? Algum dia você leu na Bíblia que a obediência pode ser sempre agradável? Algum dia você leu na Bíblia que a obediência sempre será entendível? Não. Nem sempre será agradável. Nem sempre você compreenderá por quê. Mas Deus está dizendo que você deve obedecer sempre. A bênção aqui é destinada aos filhos dos judeus que viveram na terra prometida, mas também aos cristãos, no sentido de longevidade. Então aqui o que Deus quer nos ensinar é que a atitude dos filhos para com seus pais reflete sua atitude para com Deus. A forma que você trata os seus pais, a forma que você ama os seus pais, demonstra de forma prática como você respeita e ama o seu Deus. Por isso que demonstrações de desonra para os pais refletem uma vida espiritual frágil e um coração desobediente a Deus. O problema não está primeiro na desobediência aos pais, o problema está na sua gênese, no seu início, que há um coração rebelde contra Deus, que é demonstrado na rebeldia contra seus pais. Honra teu pai e a tua mãe. Se você tem o privilégio de ter sua mãe aqui, faça isso nessa manhã. Isso é um privilégio. Se você, como eu e como outros aqui, sua mãe mora longe daqui, não tem como ir lá visitá-la hoje, o máximo que você vai conseguir é uma ligação de vídeo para dizer para ela que você a ama, tudo que você tem grato por ela, faça isso. É o possível hoje, mas a honre desta forma. Se o Senhor já chamou a sua mãe ao lar celestial, honre a memória dela. Honre realmente a boa lembrança de quem ela foi e de qualquer forma, estando ela aqui ou não, honre o nome dela pelo lugar único que ela ocupa na sua vida. Algumas de vocês aqui estão celebrando o primeiro dia das mães com o filho. Isso é uma bênção. E esta ordem de honrar o pai e a mãe, vocês vão sentir agora no sentido inverso, né? De serem honradas. Então, sejam mães que estão no seu primeiro ano de Dia das Mães, seja que o seu primogênito já tem 30, 40 ou 50 anos, você já passou aí por bons anos de Dia das Mães, Deus quer que você seja honrada. E Deus se preocupou com isso, e Deus registrou isso na sua palavra. Então, simplesmente o que eu tenho a dizer-lhes é que nós obedeçamos o que o nosso Deus nos manda. Nosso Deus e nosso Pai,